Olá, profissional de estética. Seja bem-vinda ao nosso programa de treinamentos cíclicos, desenvolvido pensando no seu crescimento profissional. Estaremos aqui semanalmente para falar dos diferenciais da Bonavita, os valores que formam o espírito da nossa empresa e principalmente em como eles melhoram o seu trabalho e deixam você melhor preparada para o mercado. Para começar, a cientificidade. O slogan cosmético científico é um exemplo de como a ciência é importante para nós. Desenvolvemos todos os produtos com o melhor da tecnologia disponível, ou seja, graças à ciência, sempre em harmonia com a natureza. Conseguimos oferecer desta forma tratamentos de tanta qualidade. É por isso que a cientificidade é e sempre será um dos pilares da Bonavita. Pensar à frente faz parte do nosso DNA. Anos atrás, em 1997, a Bonavita lançou o gel creme nanocápsulas, introduzindo a nanotecnologia e o conceito da multifuncionalidade no mercado profissional. O produto se tornou um divisor de águas no segmento. Nossas fórmulas são feitas com base em muito estudo e é por isso que conseguimos criar uma sinergia ideal de ativos na dosagem correta para os nossos produtos, o que, juntamente com as seguras bases biocompatíveis, faz com que eles ajam em todos os mecanismos de ação que tratam a síndrome-alvo e proporcionem resultados rápidos e seguros de verdade. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos que mostram como a ciência faz parte do trabalho da nossa empresa e como ela traz frutos para nós e principalmente para você. Afinal, graças a ela, conseguimos atingir esse patamar de empresa inovadora e vanguardista. Outro momento em que a tecnologia está do nosso lado e do seu lado é com os testes de eficácia. Graças a eles, nós temos a comprovação científica de que nossos produtos realmente dão resultados. E você pode ter a certeza de que está usando um cosmético com qualidade cientificamente provada. Mas nós vamos além dos testes normais que as empresas costumam fazer. Por exemplo, a Bonavita é a única empresa que oferece a você a chance de dizer aos seus clientes que eles vão diminuir a camada adiposa, pois fizemos um estudo científico com tomografia computadorizada que comprova isso. Se você trabalhasse com os produtos dos concorrentes, só poderia dizer que ele diminui medidas e perderia um importante argumento para conquistar o seu cliente. Esse é apenas um de tantos diferenciais que a Bonavita possui e que torna a nossa empresa única e especial. Agora assista a esse treinamento e aprofunde seus conhecimentos na estética para tirar o melhor rendimento dos nossos produtos. Bom estudo e não esqueça que você pode contar sempre com o nosso apoio. Sejam bem-vindos a mais um treinamento cíclico. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Isabel Luiza Piatti, sou diretora de treinamentos, pesquisa e desenvolvimentos da Bonavita Cosméticos. O assunto que nos traz aqui hoje é derivado também da área da estética. Quando se fala em estética ou consumo da vaidade, pensamos em estética corporal e facial.
Só que entre essas pontuações, a estética corporal é a mais consumida. E quando se fala em estética corporal, qual seria a alteração inestética que as mulheres mais procuram no seu tratamento? Bom, na atualidade hoje, sabemos que o corpo da mulher está apresentando várias alterações inestéticas. Então hoje eu vou mostrar para vocês um grande desafio que nós temos dentro da área do tratamento. O tratamento corporal hoje, ele precisa ser muito amplo, porque as mulheres estão apresentando com alterações inestéticas as síndromes, que nós chamamos de SDC. O que seria a SDC? Síndrome da desarmonia corporal. E o que significa isso? Bom, essas síndromes da desarmonia corporal, ela foi descrita pela primeira vez pelo professor Miguel Neto, em 2002, com base nas suas pesquisas sobre estética humana. E essas síndromes se caracterizam pela presença de celulite, gordura localizada, flacidez, muitas vezes alterações musculares, não somente flacidez de pele, e tudo isso está frequentemente associado. Então preste atenção. Hoje é muito difícil quando uma mulher vem nos procurar para um tratamento na parte corporal, ela estar apresentando somente a gordura, somente a celulite ou somente a flacidez. Ela traz tudo isso junto e mais algumas coisinhas, como por exemplo, estrias, a desidratação do corpo, a falta de renovação celular. Por isso o profissional atual, o profissional do século XXI, ele precisa estar muito bem embasado e também estar buscando alternativas para o tratamento dessas síndromes numa mesma sessão. É o que nós vamos apresentar para vocês hoje. Começamos conceituando então a gordura localizada. Como que ocorre o processo de absorção dessa gordura? Aonde ela se encontra no corpo feminino? Como fazer o tratamento, o estímulo dessa diminuição da gordura em específico? Bom, vocês vão poder acompanhar comigo aqui na tela a origem das células de adipócitos, que a gente também pode chamar de adipogênese. Então nós temos lá as células mesenquimais, que podem se transformar em fibroblastos ou lipoblastos. Quando se fala em fibroblastos, são aquelas células que vão produzir fibra de colágeno, elastina, também os glicosaminoglicanas, estruturas que estão presentes dentro da derme. Agora, quando se fala em lipoblasto, eu tenho que lembrar que o lipoblasto é o que vai se transformar no adipócito. E nós temos duas formas de transformação, no adipócito multilocular ou no adipócito unilocular. Para conceituar um pouquinho melhor para vocês a diferença desses adipócitos, o adipócito multilocular é aquela célula, como vocês podem acompanhar ali na tela também, onde apresenta multigotículas de gordura, também conhecido como a gordura parda. E a unilocular é aquelas células de adipócitos onde vai apresentar uma gotícula única, só que uma capacidade de absorção muito grande, muito presente dentro da estrutura do adipócito, e que são as células que são conhecidas também como gordura amarela. Como que ocorre esse acúmulo e essa estruturação dessas células de adipócitos lá na tela subcutânea, no tecido adiposo? Então nós vamos poder encontrar o aumento do tecido adiposo de duas formas. Hipertrofia, ou seja, aumento das células de adipócitos em seu tamanho. Aquela velha situação da balança, se você consome energia demais no teu dia a dia, na busca da tua alimentação diária, e você gasta energia de menos, a balança se desequilibra e você vai tendo energia acumulada no seu organismo. Onde a energia vem a se acumular no organismo? Nas células adiposas, ou seja, no tecido adiposo, formando assim a gordura localizada. Porque as células adiposas têm capacidade de aumentar o seu tamanho, ela se estende. A outra forma também de aumento do tecido adiposo é através da hiperplasia, ou seja,
além das células de adipócitos aumentarem seu tamanho, ela também tem a capacidade de aumentar em sua quantidade. Vou dar um exemplo para vocês fazerem uma reflexão e entenderem exatamente o que eu estou explicando. É como se eu pegasse um balão e enchesse esse balão. Esse balão ele tem uma capacidade de estender a sua estrutura. Quando a gente enche ao máximo esse balão, se eu continuar enchendo esse balão, ele vai estourar, certo? Com o tecido adiposo não acontece isso. Os adipócitos, ele se enche em sua capacidade máxima e quando ele atinge essa capacidade máxima, ele cria um novo adipócito ao lado. Então é a hiperplasia, é a capacidade que o adipócito tem de se transformar em uma nova célula e essa nova célula também vai se acumulando gordura dentro dela e ela vai também se estendendo. Por isso a base da parte de adiposidade seria o controle na balança, o consumo calórico. Se você consome a quantidade de caloria ideal do dia e você gasta essa energia no mesmo equilíbrio, você não acumula gordura no tecido adiposo. Agora, se você consome energia demais e gasta de menos, onde essa energia irá ser reservada para uma futura utilização? Justamente no tecido adiposo, logo abaixo da pele, aonde se acumulam, formando assim as gorduras localizadas. E as gordurinhas localizadas é o que justamente as mulheres procuram para que a gente resolva o problema delas. Claro que os cosméticos vão funcionar, mas eu preciso a orientação dessa situação para que haja uma possibilidade de haver um equilíbrio e isso faça com que o resultado do tratamento seja melhor. Vocês vão acompanhar comigo aqui na tela, então, justamente a estrutura do tecido adiposo. Nós temos uma figura ilustrativa, onde mostra a epiderme, que é a primeira camada da nossa pele. Justamente abaixo dela temos a derme, que é a segunda camada da nossa pele, e temos então a terceira camada, que hoje é conceituada como tela subcutânea ou tecido adiposo. Ela já está dentro de um outro tecido. E dentro desse tecido adiposo, ele vai ser classificado numa camada mais superficial, chamada de tecido adiposo areolar, e também uma camada mais profunda, que é o tecido adiposo lamelar. Agora, eu vou colocar uma foto para vocês aqui, para vocês sempre lembrarem, toda vez que forem falar de tecido adiposo, lembrarem dessa foto. Eu até costumo brincar que essa foto parece o quadro de Picasso, né? É uma foto de um corte de um tecido, que a gente chama de retalho cutâneo, aonde ilustra a real situação de uma pele. A gente costuma sempre estudar a pele, tecido cutâneo, em figuras ilustrativas. Aqui vocês estão tendo justamente a realidade da estrutura da nossa pele. Eu creio que quando vocês viram essas fotos, vocês meio que se assustaram. Mas se eu não mostrasse essa foto para vocês, vocês ficariam naquela questão de figura ilustrativa como a gente sempre estuda. Só que essa foto, ela traz a realidade do nosso dia a dia. Então, se vocês repararem aqui, o que está em destaque nesse momento é a epiderme. Uma camada muito superficial, muito fina, que a gente visualiza, estuda em cortes histológicos de uma forma mais aprofundada e que aqui ela aparenta uma camada muito superficial, muito fina. Abaixo, onde vocês estão vendo o destaque agora, é a nossa derme. Ela tem uma estrutura de 3 a 4 vezes mais espessa do que a epiderme. Mas mesmo assim a gente visualiza na foto algo muito pequeno, perto do que a gente tem como hábito estudar. E logo abaixo, como vocês estão visualizando, esse monte de células que a gente chama de... vou fazer um parâmetro aqui comparativo, gotículas de gordura ou
bolinhas de gordura, onde vocês poderão visualizar de vários tamanhos. E ali é justamente a tela subcutânea onde se deposita a gordura localizada que a gente trata no nosso dia a dia de cabine de estética. Se assustaram em ver essa foto? Mas é a nossa mais pura realidade. Quando a gente vai tratar a gordura localizada nos nossos tratamentos, nas nossas combinações terapêuticas, cosméticos, eletroestética, ou até mesmo manobras de massagem, é justamente ali que nós iremos atuar, nas células de adipócitos, que nós já conceituamos elas, que tem aumento de hipertrofia, aumento em seu tamanho, e hiperplasia, aumento em sua quantidade. Por isso, uma reeducação alimentar, uma dieta associada a todos os tratamentos, ajuda bastante nesse dia a dia de tratamento e alcançar os resultados. Agora nós vamos poder entender aqui com vocês como funciona esse armazenamento da gordura e também essa queima de gordura, transformação para diminuir essa camada adiposa, essas células de adipócitos. Vamos lá, então aqui eu tenho uma estrutura, um desenho esquemático, tá? Onde eu posso apresentar para vocês a membrana plasmática, o núcleo, as suas organelas e ali uma gotícula enorme, porque essa é uma unilocular, um adipócito unilocular, onde nós estamos armazenando constantemente a gordura não utilizada pelo corpo dentro do adipócito. Através de quem? Dos receptores alfa. Para eliminar a gordura, nós temos os receptores beta. E a gordura circulante no nosso corpo, que é armazenado quando não utilizado, é chamado de triglicérides. Então vocês vão poder visualizar 3 gotículas de ácidos graxos juntamente com um glicerol. Quando eu busco um tratamento estético, o que eu vou buscar? Eu vou buscar o estímulo do adipócito para a eliminação dessa gordura armazenada dentro desse adipócito. Então, nessa base que se conceitua os tratamentos estéticos. Mas vamos entender um pouquinho como a gordura se acumula. Estamos aqui novamente com a estrutura do adipócito, com a sua membrana e o seu núcleo, e os receptores alfa ativos, que são aqueles que vão buscar o armazenamento, vão abrir a porta de entrada, o armazenamento da gordura dentro do adipócito. Então esses receptores alfa absorverão os triglicérides circulantes que não são usados como energia no nosso corpo e jogarão para dentro da estrutura do adipócito, formando assim lá dentro uma outra estrutura grande chamada de triglicérides. Quando eu busco o tratamento estético, eu vou buscar o processo de lipólise. O primeiro processo que a gente viu, que foi de armazenamento da gordura dentro do adipócito, é chamado de lipálise. E o que nós buscamos na estética é o caminho inverso, o caminho contrário. Transformar essa gordura em pequenas micelas, jogá-la para a circulação, fazendo com que o corpo utilize essa energia. A lipólise, ela é justamente o que nós procuramos estimular no corpo através dos ativos cosméticos e através dos tratamentos estéticos. Então a estrutura é núcleo, membrana plasmática, a estrutura dos triglicérides dentro do adipócito e os receptores betas ativos, que são justamente os receptores de saída. A gente pode chamar de portinhas de saída da gordura dentro do adipócito. Quando eu transformo esse grande pedaço, essa grande estrutura dentro das células chamada de triglicérides em pequenas micelas, juntamente com as 3 gotículas de ácido graxo com o glicerol, jogo isso para fora do adipócito e ele vai estar circulante para o corpo utilizar essa energia novamente, ser sintetizada no fígado ou ser utilizada. Então, por isso que dentro de um tratamento estético existe toda uma combinação, onde você faz a aplicação dos ativos cosméticos, onde você faz terapias combinadas, estimulando o metabolismo, pode-se também incentivar o exercício físico para que tudo aquilo que for transformado e jogado para a circulação seja utilizado em energia.
porque se o corpo não utilizar, ele pode voltar a sintetizar novamente. Aqui nós estamos mostrando uma figura para vocês, aonde no corpo feminino, as regiões que têm o hábito de se acumular gordura. Então nós temos a região frontal do abdômen, as regiões laterais de abdômen, que a gente chama de flancos. A parte, os flancos eles vão acumular-se tanto na parte anterior como na parte posterior. A parte da região de coxa, aonde a gente costuma chamar de culote. E também a parte de braços. Essa é a região mais característica no corpo da mulher, onde há o acúmulo de gordura. Porém, hoje em dia a gente pode perceber que existe a classificação da estrutura androide e ginoide. Então, se você tem uma cliente que tem um corpo de estrutura androide, vai se acumular mais gordura do quadril para o ombro. Já a ginoide, que é a estrutura bem característica feminina, é da cintura para baixo, até a altura de joelho, mais ou menos. Bom, nós conceituamos a gordura localizada, a lipodistrofia. Mas lembra que quando eu comecei, nós falamos que hoje o corpo da mulher está numa estrutura de síndrome. Não é somente a gordura, mas sim gordura, celulite, flacidez, algumas com estrias, desidratação e necessidade de renovação celular. Então agora eu vou conceituar para vocês o que é a celulite. Costuma-se até brincar que celulite é algo que a mulher já nasce com ela, né? Mas, entre tantos conceitos de que vocês já devem conhecer, ou convido vocês a estudarem mais sobre esse caso, tem as classificações de grau de celulite, tem as classificações de distribuição da celulite no corpo e assim por diante. Mas o que é a celulite? Nós conhecemos popularmente como celulite, assim como a grande maioria dos indivíduos, da população, do consumidor. Mas dentro da área da estética, ela recebe várias classificações. Lipodistrofia ginoide. Também existe uma outra classificação também chamada de PEF, paniculopatia edêmato-fibroesclerótica. Meu Deus, que nome bonito, né? Essa estrutura PEF ela é muito conhecida dentro da área da medicina. Então, os médicos da medicina estética, da cirurgia plástica, falam muito em PEF. Por isso é importante o profissional de estética conhecer as várias terminações de celulite, para que quando a pessoa venha com uma indicação médica, por exemplo, tratamento de PEF, você estar sabendo o que é essa classificação. Segundo maio de 2011, a PEF é a alteração do tecido adiposo com formação de traves fibróticas que ligam a pele diretamente ao tecido subcutâneo, repuxando o tecido e, consequentemente, provocando a redução de circulação neste local, gerando aspecto de casca de laranja. Então, dentro desse conceito, nós temos também, em 92, Cipork e Pascoal, que vão corroborar sobre esse conceito da PEF, ou FEG, né? Possui uma etiologia multifatorial, porém interligada, onde os fatores atuam em cima de condições genéticas favoráveis que somam a vários outros fatores, endógenos, exógenos, tanto gerais quanto locais, e desencadeiam uma reação em cascata, lenta e progressiva, que recai sobre a região do tecido dermo e subdérmico. Ou seja, independente do autor que você venha a estudar, a celulite ela tem a mesma estrutura. E qual seria essa estrutura? A estrutura que nós podemos mostrar num videozinho para vocês vão acompanhando, é justamente o aumento das células de adipócito que estarão aumentando em seu tamanho e que estarão provocando uma pressão sobre o tecido pele. E vocês podem observar que dentro desse tecido, ligando a pele ao músculo, nós temos septos, também conhecido como trabéculas. E essas trabéculas, elas não cedem a esse estiramento.
Portanto, quando ocorre um aumento das células de adipócitos, elas vão começar a pressionar contra a pele. Pressionando contra a pele e as trabéculas segurando essa pele, vão começar a formar o efeito de ondulações, que algumas pessoas chamam de efeito casca de laranja, outras pessoas chamam de efeito sofá capitonê, outras chamam de, parece saco de batata amarrado, onde você tem todas aquelas ondulações. Depende muito da classificação do grau da celulite, onde você tem todas essas alterações visuais. Essa é a diferença entre o tecido feminino e o tecido masculino. As trabéculas, os septos, na mulher, elas estão em paralelo, como vocês podem ver agora nessa gravura. Estão em paralelo, sempre na vertical. Já no homem, essa estrutura de trabécula, ela estará sempre em perpendicular. Então, a pressão do tecido adiposo contra a pele é menor. Por isso que, visualmente falando, o homem não tem a celulite porque não aparenta esses efeitos de furinho, também conhecido como casca de laranja. Agora eu quero chamar a atenção de vocês em um pequeno ponto quando se fala em tratamento de celulite. Quais são as causas de celulite? Entre tantas que a gente sabe, uma delas é a alteração hormonal. Por isso que todo mundo fala que celulite é coisa de mulher. Porque mulher sofre alteração hormonal e apresenta-se o estrogênio. Então, a celulite ela tem uma intensificação maior, uma presença maior no corpo feminino devido a isso. Agora, vocês já prestaram atenção na composição dos cosméticos? Se fala tanto em bases biocompatíveis, se fala tanto em cosmético livre de parabenos, mas quando se fala em parabenos, qual é a principal ação dos parabenos no corpo feminino? Se sabe que parabenos são conservantes que têm que estar presentes dentro de um cosmético porque eu preciso da segurança desse cosmético, para que não haja colônias de fungos, bactérias e tudo mais. Agora, ele é um conservante que, além de ser irritativo, uma das coisas que ele provoca dentro do corpo feminino ou do corpo como um todo é a estrogenicidade. Vários estudos já apresentam essa estrogenicidade. O que é estrogenicidade? É justamente a estrutura de imitação de estrogênios no nosso corpo. Então, o parabenos, eles se ligam às células e ele tem essa capacidade. E quais são as causas da celulite? Uma delas é o hormonal, estrogênio. Se você pegar cosméticos que trazem na sua composição o conservante parabenos, parece que está sendo um pouco que contraditório o teu tratamento. Você vai tratar celulite com um cosmético que tem parabenos, mas ele é estrogênio? Ele vai estar provocando mais celulite? Pense nisso então, tá, gente? Procurem cosméticos que estejam pelo menos livre desse tipo de conservante, porque senão você estará fazendo, o cosmético ele não estará trabalhando a seu favor, ele estará fazendo a ação contrária. Entre tantas coisas que se falam de bases biocompatíveis, né? Livre de óleo mineral, livre de propileno, livre de conservante liberador de formol, que cada um deles tem a sua nocividade na aplicação do cosmético. Eu chamo a atenção de vocês agora aqui com relação aos conservantes parabenos. Então, se você for tratar alterações sinestéticas, do qual uma das causas da alteração é hormonal, você não pode tratar com cosmético que tenha conservante parabenos. Então, se você tem acne com alteração hormonal, você não pode usar nenhum cosmético com parabenos. Se você tem mancha que a causa é hormonal, também você não vai poder trabalhar com cosméticos que contêm parabenos. E no caso aqui a celulite. Celulite, uma das causas da celulite é justamente a alteração hormonal. E os parabenos, por provocar estrogenicidade, eles aumentam essa quantidade de hormônio no corpo, então fica contraditório o seu tratamento se você estiver utilizando cosmético que contenha parabenos. Dando continuidade então, sabendo que o corpo da mulher traz hoje alterações inestéticas em forma de síndrome,
Pensando que o cosmético ele é o principal coadjuvante no tratamento estético, então eu tenho que pensar que o cosmético que eu venha a escolher para esses tratamentos corporais precisam estar com ativos cosméticos associados que trabalhem de forma sinérgica. Acompanhe aqui no slide. A ação sinérgica de um cosmético é o quê? É aquele cosmético que trabalha tanto na epiderme, que é a primeira camada da nossa pele de cima para baixo, e que também estimule ou proteja as células presentes lá na segunda camada, que é a derme, onde a gente vai encontrar fibroblastos, células neurais, fibras de colágeno, fibras de elastina, o gel da estrutura da derme chamado de gel coloidal, e também que trabalhe lá na hipoderme, que hoje chama-se tela subcutânea, aonde atue em cima dos adipócitos, fazendo a sua função de estímulo de queima, transformação de gordura acumulada, reservada dentro da célula, jogadas para a circulação para que seja utilizada como energia pelo corpo, que a gente chama isso de lipólise. Vou buscar então nos cosméticos, no produto cosmético com o objetivo de aumento natural do processo de lipólise, aumento de microcirculação cutânea, reduzindo assim o edema. E tendo esse efeito de redutor de edema, também tem o efeito calmante. Então, dentro de um tratamento estético, o primeiro coadjuvante, o cosmético, eu preciso conhecer esse cosmético, definir a base ideal dele, saber escolher um cosmético de base ideal e também saber optar por ativos que vão atuar de forma sinérgica para tratar a gordura, para tratar a celulite, para tratar a flacidez, isso tudo numa mesma sessão. Vocês devem estar se pensando, mas isso é possível? Existe hoje esse tipo de tecnologia ao alcance da mão? Por isso o assunto de hoje está sendo abordado dessa forma, porque nós vamos apresentar para vocês estudos de eficácia, onde foram realizados somente com ativos cosméticos, não teve terapia combinada, não teve dieta, não teve atividade física e nós conseguimos observar excelentes resultados. Bom, antes de começarmos a falar especificamente desse estudo realizado, quero adiantar para vocês que os 20 casos estudados que foram acompanhados, eles estão disponíveis para vocês como dossiê completo da linha BioPlus no site do CIA, www.ciabv.com.br. Aqui eu estarei fazendo uma apresentação um pouco mais concisa, mas lá vocês terão ao alcance de vocês, podem salvar ou imprimir sem problema nenhum, o dossiê completo dos 20 casos que foram acompanhados, que foram estudados. Bom, para que esse estudo alcançasse os resultados esperados, precisávamos usar cosméticos de forma de ação sinérgica. Quais foram esses ativos? Como eles funcionaram dentro dessa alteração inestética que eu já apresentei para vocês, principalmente a gordura e a celulite? Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles, a atuação deles dentro do processo de lipólise, ou até mesmo da redução do edema, e depois nós vamos apresentar esses estudos. Começaremos então falando dos ativos que estará atuando de forma sinérgica. O primeiro deles, fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina é proveniente da licetina de soja. Na composição de licetina de soja, nós temos 75% de fosfatidilcolina. Porém, quando você usa a licetina de soja pura, você está usando a estrutura completa. Então, a fosfatidilcolina que se apresenta é saturada e ela não terá um processo de solvatação. Por isso, você tem que buscar fosfatidilcolina 100% insaturada, ou seja, algo que está sedento para atuar na sua função. E qual seria a função da fosfatidilcolina? 100% fosfatidilcolina, tá? Fosfatidilcolina insaturada.
Quando ela está insaturada, ela estará atuando justamente na solvatação dos triglicérides. Lembra que eu falei da estrutura do adipócito lá atrás? Que nós temos o armazenamento da gordura dentro do adipócito que forma os triglicérides? Como que eu faço para eliminar esses triglicérides dentro da gordura novamente? Eu não consigo tirar toda a estrutura do triglicérides junto. Eu preciso quebrar em pequenas micelas. A gente chama isso de processo de solvatação. Solvatar é justamente transformar os triglicerídeos em glicerol e ácido graxo para facilitar a circulação e a saída de dentro do adipócito e entrar em circulação sistêmica para ser utilizado pelo nosso corpo. O segundo ativo, xantalgosil C. Então aqui o xantalgosil C significa que é a associação de um radical acefelina e outro ácido algínico a um silanol. Ou seja, eu tenho dois ativos atuantes que foram vetorizados por um silanol e que vão estimular o aumento do ATP, do AMP cíclico intercelular, que é justamente pegar a energia que está armazenada num cantinho, processar ela, transformando em energia para ser eliminada de dentro do adipócito. Isso significa que eu tenho um ativo que está em ação sinérgica e que já está potencializado por estar vetorizado. Temos até uma tabela comparativa aqui na tela para mostrar para vocês a ação do algísio e da teofilina, que são dois ativos também que vão atuar na questão do aumento de AMP cíclico, comparado com o xantalgosil C, que é a cefelina vetorizada, e ela fará uma função maior ainda por estar associado a um vetor que é o silanol. Tem uma função muito maior de aumento de AMP cíclico comparado às outras duas que nós mostramos. O próximo ativo, argisil C. E o que é o argisil? O argisil é um ativo que vai começar a atuar justamente nas células da epiderme. Como que é o nome das células da epiderme? Queratinócitos ou queranócitos. Então é justamente nessas células que vai estar recebendo o estímulo do argisil. E o que é o argisil C? É justamente a arginina com o cálcio associado a silícios que estimulará as células de queratinócitos a produzir uma substância chamada óxido nítrico. Os queratinócitos vão secretar essa substância e essa substância irá atuar justamente nos fibroblastos, aumentando a produção de fibra de colágeno, e também nos adipócitos, lá nos receptores, para aumentar a eliminação do que já foi transformado dentro do adipócito, que é a transformação dos triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol para ser eliminado mais facilmente. Então vocês conseguem notar que os ativos cosméticos atuais, eles estão inteligentes porque eles estão atuando de forma sinérgica. Um ativo que vai trabalhar, o argisil C, por exemplo, que vai trabalhar lá no adipócito, ele também já estimula o fibroblasto. Então ele está também cuidando de tratamento de flacidez nesse momento, porque ele está fortalecendo a estrutura das fibras de colágeno e de elastina através do estímulo de fibroblastos, ou até mesmo aumentando mais a produção dessas fibras. E o argisil C ele vai estimular o comunicador, estimulando assim também a lipólise. Então ele vai atuar na flacidez e na redução de gordura dentro do adipócito, que é o processo de lipólise que a gente já comentou. Um outro blend que nós podemos encontrar em ativos cosméticos e que tem uma função sinérgica é o lipolice. O que seria esse lipolice? Lipolice é um nome comercial, onde nós temos uma associação única de combate principalmente à celulite. Então vamos lá. Quais são esses ativos? Cafeína anidra, falou em cafeína, falou tudo em produto corporal, né? Onde estimula a lipólise, estimula também a enzima, os ativadores de beta-androgenérgicos e inibe a enzima fosfodiesterase.
O que é essa enzima? Ela é responsável pelo controle do gasto energético. Se eu inibo ela, ela deixa com que os adipócitos gastem mais energia. Então ela é um ativo interessante. A cafeína aqui está associada à L-carnitina, que vai aumentar a condução dos ácidos graxos no mitocôndria, que vai estimular o processo de queima calórica, queima de energia. Está também com o café verde, que estimula a lipólise e metabolismo de gordura, e o asiaticoside. Outro composto também que encontramos para o tratamento de gordura e celulite é o composto bioex antilipêmico, que contém o extrato de arnica, centela asiática, castanha da Índia, cavalinha, fucus, era e a erva mate. Todos esses estão estimulando microcirculação, provocando assim redução de edema. Agora, um outro ativo que está muito de uma ação muito interessante dentro de um cosmético é o Lanacris. Ele também é um extrato de planta, que é o Chrysanthemum indicum. Porém, ele tem uma ação anti-inflamatória e reguladora da microcirculação, reduzindo edema, mas não é só isso. Ele vai fazer o efeito de bloquear os receptores alfa-2. Eu não sei se vocês lembram lá na estrutura do adipócito, onde eu mostrei que os receptores alfa-2 são os responsáveis por absorver e armazenar a gordura dentro do adipócito, que são os ácidos graxos circulantes. Por isso, então, esse ativo ele é muito importante, porque a partir do momento que ele bloqueia, ele não vai deixar com que tudo aquilo que foi transformado e jogado para a circulação sistêmica, para o corpo utilizar, que seja sintetizado novamente. Então, ele é um ativo muito inteligente na formulação sinérgica, porque ele vai atuar de uma forma de bloqueamento, bloqueador dos receptores alfa, que são os receptores de entrada de gordura dentro do adipócito. Onde vocês vão encontrar toda essa sinergia de ativos? No nosso produto BioSlim Belt. Esse produto, ele contém o lipolísio, fosfatidilcolina, o xantaugosil, o argisil, o lanacris e o composto bioex antilipêmico. Mas acompanhe aqui na tela como ele é interessantíssimo para ser trabalhado de uma forma sinérgica. Então você tem o adipócito e você tem o processo de lipólise, que é o que você vai estimular. Aí você tem lá, preciso ativar os receptores beta, que é a eliminação de gordura. Quem faz isso? Argisil C, fosfatidilcolina. Aí eu tenho que inibir a enzima fosfodiesterasa, que ela é a controladora de gasto energético do adipócito. Eu tenho lá a ação do xantaugosil C, do lipolíce. Eu preciso aumentar as catecolaminas, aumentando assim o AMP cíclico e formando o ATP, que é a energia celular. Aumentar o gasto energético. Eu tenho lá a ação do lipolíce e do xantaugosil C. E eu tenho que bloquear os receptores alfa para que a gordura não volte a ser armazenada dentro do adipócito. Eu tenho lá o Lanacris. Dessa forma, ocorre um trabalho sinérgico num produto só, onde você consegue todo o estímulo de tratamento de gordura e celulite nesse momento. Esse produto, BioSlim Belt, ele também pode ser associado à eletroestética, que falarei na parte prática sobre isso. Para tratar a flacidez, lembra que eu falei que é uma síndrome? Tenho que tratar a gordura, a celulite, a flacidez. Então, para tratar a flacidez, nós vamos ter os ativos de efeito tensor, que eu encontrarei no BioLift. O BioLift, base biocompatível, assim como o BioSlim Belt, lembra principalmente estar livre de parabenos, por ser um conservante que provoca estrogenicidade. O BioLift ele vai trazer na sua composição o DMAI, que tem um efeito tensor da pele, tem peso molecular baixo, são 89 Daltons, então ele tem uma permeação na pele e no tecido interessante, e ele vai fazer um efeito tensor. Outro ativo para trabalhar a flacidez, Rafermine. Por quê? Ele vai prevenir a degradação de fibra de colágeno de elastina, por ser riquíssimo em aminoácidos. Então, ele é um derivado da soja, rico em aminoácidos, e os aminoácidos são muito importantes na formação de novas fibras. Então, ele vai ter essa função de prevenir essa degradação e fortalecer as fibras já presentes. Os nutripeptídeos. Os nutripeptídeos, eles também têm uma penetração rápida na pele,
E a principal função dele é a ativação de síntese de fibras de colágeno, fibra de elastina, além do que ele também aumenta a resistência da pele com relação ao estresse do dia a dia, que é o sol, poluição, etc. E o Exis ARL, que está presente dentro do BioLift, ele é um neurocosmético protetor. Ele terá a função de detox dentro do tecido, onde ele vai proteger as células contra a ação principalmente da poluição. Porque quanto mais poluição no nosso ambiente, mais ataque de radical livre na nossa pele. Então ele terá um dos efeitos principais dele, do Exis ARL, é o efeito antipoluição. E você vai aplicar isso no corpo todo, é um creme corporal, por isso ele vai ter essa função principal de proteção das células do sistema de defesa da pele. E é lógico, nós não podemos esquecer que todos os tratamentos que realizamos em cabine precisam de uma manutenção constante. Por quê? Eu costumo dar o comparativo de que quando a gente está doente, nós fazemos uma visita ao médico. Agora, quem cura? Foi aquela visita que você fez ao médico ou o medicamento que ele te passa para que você use todos os dias, na dosagem correta, nas horas certas? O cosmético é a mesma coisa. O profissional, ele está capacitado em reconhecer a alteração inestética e realizar as suas terapias combinadas 1 ou 2 vezes na semana em cabine. Agora, é muito importante a manutenção do cliente em casa. Por quê? O tratamento da alteração inestética, ele é muito parecido com o tratamento de uma doença. Ele precisa ter o ativo cosmético na dosagem correta e ser aplicado da forma correta todos os dias. Por isso, o cosmético de manutenção é um potencializador dos resultados dos tratamentos que realizamos em cabine. O que apresento aqui para vocês e que tem a mesma composição, só que unidas em um só produto, é o Bioflex. Então ele traz todos os ativos que o BioSlim Belt apresenta no tratamento de gordura e celulite, e ele traz também os ativos que o BioLift apresenta no tratamento de flacidez, dando assim continuidade da síndrome da desarmonia corporal para ser tratado todos os dias em casa. Ele é um produto multifuncional corporal, ele é uma forma de gel que tem uma absorção muito rápida e por ele ser um único produto tratando todas as alterações inestéticas, ele fica muito convidativo de ser usado. Então eu trago aqui para vocês uma inovação dentro dos tratamentos faciais e corporais que vem a envolver o tratamento da alteração inestética, visualizando o indivíduo como um todo. Eu não posso mais visualizar o indivíduo, o meu cliente, simplesmente como físico ou simplesmente com aquela alteração inestética. Então, dentro dessa nova visão, que é tratar o cliente, o indivíduo de uma forma globalizada, eu trouxe aqui algumas fontes que mostram para vocês essa necessidade de fazer um tratamento mais holístico do cliente. Para vocês terem uma ideia, Borges, 2006, diz que FEG possui fatores variados para sua apreciação, tais como fatores hereditários, metabólicos, hormonais, alimentar, circular, emocionais e comportamentais. Então, essa colocação do autor Borges mostra a questão hormonal, como já comentamos com vocês, banir os cosméticos, tratamento que provoca estrogenicidade, e ele traz também essa questão emocional, o estresse. Guirro, para corroborar, ele traz: também existem diversas teorias que explicam o surgimento de tal disfunção, como teoria alérgica, metabólica, tóxicas, circulatórias, bioquímicas e hormonais. Fundus, em 2005, ele traz o seguinte estudo: estudos séricos do perfil hormonal em tecidos com celulite. O estudo na íntegra poderá ficar disponível para vocês, mas tem uma parte que diz assim: nas determinações hormonais se observam elevações de 27,2% de estradiol,
22,7% de progesterona e 18,2% de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Se eu tenho aumento de cortisol circulante no meu corpo, eu tenho uma causa específica para apresentar uma celulite, uma gordura, uma acne, uma estria, uma mancha, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue envolver um tratamento do qual eu possa ter a visão holística do meu cliente, não só o físico, mas o emocional e espiritual, e envolvendo o cliente nessa situação de estresse, diminuindo o estresse, o cortisol circulante, eu consigo diminuir o estresse, eu consigo um melhor resultado nos tratamentos também. Também aqui, dentro da fonte de um site da FURB e de Barros, Fisioterapia e Drenagem Linfática, ele diz assim: o estresse é considerado uma causa de celulite pelo fato de liberar determinados hormônios, principalmente a adrenalina, que estimula o sistema nervoso simpático, responsável pela vasoconstrição periférica, alteração do equilíbrio de sódio, dos líquidos extracelulares que atuam na formação da celulite. Então, essa nova visão do tratamento global do cliente, ela não é algo que não tenha fundamento científico. Nós temos sim que começar a visualizar o cliente como um ser, como um todo, que assim a gente consegue alcançar os resultados com mais eficácia. Uma outra colocação aqui, ó. Um dos grandes vilões da celulite é o estresse. O estresse emocional na mulher interfere de um modo geral no organismo. Com isso, ocorre um aumento do hormônio chamado cortisol. Tal hormônio é responsável pela retenção de líquidos, interferindo assim na vascularização da pele, como também acende o desejo de comer doces. Vocês estão mais ou menos visualizando tudo o que eu estou comentando a respeito de atendimento globalizado, colocar o seu cliente de uma forma holística? Outra, o excesso de cortisol desencadeado principalmente pelo estresse faz as glândulas suprarrenais trabalharem mais e em excesso provocam retenção de líquido e acúmulo de gordura. E mais uma, o cortisol, quando em excesso, inibe a leptina, substância reguladora do apetite que age no hipotálamo. Dessa forma, os dois fatores combinados, o apetite maior e o metabolismo propício ao acúmulo de gordura, levam à obesidade. Então, nós temos que começar seriamente a pensar nesse atendimento globalizado ao nosso cliente. E quando se fala em atendimento globalizado, o estudo que eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente cronômetra a aplicação dele, ele dá entre 35 a 40 minutos de atendimento. Somente a tua mão e o cosmético, que foi o estudo que nós realizamos. Porém, o que eu faço com os outros 20 minutos se a minha cliente está acostumada a ser atendida em 1 hora? Aí entra a situação do atendimento globalizado. Tudo isso que nós já apresentamos de estudos, embasamentos científicos, você vai atuar na parte posterior de costas, né, com massagem de descontractura muscular. Assim você alivia o estresse do cliente, diminui o cortisol circulante e isso te dá um resultado muito maior nos atendimentos, ao término dos atendimentos esperados, onde você terá a felicidade ou a autoestima da cliente alcançada por melhoras nos quadros de gordura e celulite. Trago aqui para vocês um estudo publicado pela Univale de Florianópolis em 2012, onde Carrão e seus colaboradores mostram que a massagem descontractura muscular é um serviço que visa diminuir os sinais do estresse, oferecendo um momento de relaxamento profundo, de modo que o paciente possa ligar o seu corpo com sua mente e, obviamente, trabalhar os músculos de uma maneira mais profunda para dissolver o tempo possível todos os tipos de contracturas e também editar e reorganizar as fibras para alcançar uma maior oxigenação. Principalmente, diminuir a questão de hormônios do estresse circulante, que é o hormônio cortisol. Por essa razão, ressalta-se que um spa contemporâneo é compreendido como um espaço interativo no qual os cuidados com a saúde psicológica, mental e física são agregados aos serviços de estética. Vejam só que coisa interessante.
Quando esses serviços são agregados à estética e à área holística, eles poderão responder aos anseios dos homens na atualidade, dos homens no contexto geral, do nosso cliente como um todo, que é tanto mulher como homem. Repara-se então, gente, que é coisa séria. Nós, profissionais de estética do século XXI, temos que estar muito antenados a isso e começarmos a atender dessa forma diferenciada para fidelizar o nosso cliente ao nosso atendimento. Com certeza vocês vão obter maiores resultados e vão obter essa fidelização, aonde fará com que você terá um diferencial muito grande no mercado e permanecer nesse mercado maravilhoso que é o de elevar a autoestima dos nossos clientes, o atendimento da estética. Vamos então aos estudos. Eu vou apresentar então alguns dos 20 casos que nós acompanhamos e depois vocês acessam o site do CIABB, onde vocês encontrarão o restante. Esse estudo ele foi realizado do dia 6/10 de 2011 ao dia 15/12 de 2011. Foram com 20 voluntários, cosmético e massagem. A massagem somente para deslizamento, que vocês vão poder observar isso na prática que nós vamos realizar. A idade média dessas 20 voluntárias era de 70% das voluntárias acima de 30 anos. Por que nós fizemos questão de mostrar essa faixa etária? Porque as pessoas dizem assim, depois dos 40 é tudo mais difícil de reduzir, né? Eu vou mostrar alguns casos aqui que não é bem assim. O acompanhamento do estudo foi feito com perimetria, plicometria, bioimpedância, exames clínicos de sangue e urina, o índice de massa corpórea, o índice de adiposidade corpóreo e imaginologia. Por isso que o que eu vou mostrar para vocês aqui é um estudo muito científico. Entrou até tomografia computadorizada comprovando a redução da espessura da camada adiposa, que é aquela foto que vocês viram lá no início desse nosso dia de hoje. As voluntárias fizeram uma avaliação subjetiva, onde 100% delas notaram melhora na gordura, melhora na celulite, melhora na hidratação e textura da pele e dariam continuidade ao tratamento, ou seja, gostariam de fazer uso contínuo do produto de manutenção. Se você não vender produto de manutenção, você está perdendo tempo, está perdendo de alcançar um resultado mais rápido e está perdendo de ganhar dinheiro. 90% observou melhora na flacidez e 58% notou melhora na estria. Se bem que o caso principal aqui de estudo era gordura, celulite e flacidez. Essas melhoras, elas apareceram entre a 5ª e a 12ª sessão, então eu não preciso ficar fechando tratamento com 10 sessões, isso parece que é um número meio que cabalístico, né? Mas a gente também avaliou isso, quais foram os melhores resultados, né? Podemos observar que, quanto à gordura, a melhora intensa e muito intensa, ela prevaleceu dentro dos resultados. Quanto à celulite, também a melhora intensa prevaleceu nos resultados. Então, com certeza, podemos observar que só cosmético com aplicação tópica, sem terapia combinada, sem atividade física, sem dieta, nós conseguimos observar um resultado muito bom. Imagina se você fizer uma terapia combinada habitual no seu dia a dia de cabine. E quanto à flacidez, nós notamos 50% de melhora intensa e 35% de melhora muito intensa. Eu vou mostrar para vocês aqui que os resultados, principalmente parte posterior, é muito importante fazer o registro fotográfico, porque, primeiro, nós mulheres não temos memória fotográfica. Se a gente se olha todo dia no espelho, a gente não consegue mensurar o quanto de resultado a gente está alcançando. E segundo, principalmente parte posterior, ninguém consegue se enxergar por trás. Então, eu não sei como eu estou hoje e não saberei como estarei amanhã. Por isso é importante o registro fotográfico. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, nessa primeira voluntária, 20 anos, os resultados expressivos que ela apresentou depois de 20 sessões, tudo isso vocês com calma depois olham lá no site do CIABV que vocês vão ter esses resultados. E as fotos, o antes e o depois dela. Foto anterior e foto posterior. Eu aqui só estou colocando anterior e posterior,
Lá no estudo completo vocês estarão visualizando as fotos de perfil também, onde vocês conseguirão visualizar a redução de volume abdominal, parte de flancos e parte de flacidez pelos registros fotográficos. Aqui nós estamos com a voluntária de 42 anos, também uma redução expressiva nos resultados de circunferência, que a gente chama de biometria, e as fotos do antes, parte anterior, e do depois, parte posterior. Lembrando aqui, todas as fotos posterior nós solicitávamos para que as clientes fizessem com o glúteo contraído, para que mostrasse o grau de celulite de cada uma delas. E quanto à flacidez, se vocês observarem, quanto maior e mais profunda for a prega glútea, mais flácido esse glúteo se apresenta. Então, se vocês puderem notar, nessa parte posterior, vocês vão poder visualizar a diminuição da profundidade e do comprimento da prega glútea. Uma outra voluntária, com 42 anos, olha que resultados expressivos, apesar da idade, foto anterior e foto posterior. O grau de celulite, a gente consegue visualizar que nós conseguimos uma redução de praticamente 1 grau para cada caso, né? 47 anos, também os resultados bem expressivos da biometria, perimetria, né? Aqui a foto do antes, parte frontal, e aqui a foto do depois, parte posterior. Uma voluntária de 21 anos, as reduções dos resultados. A foto anterior, vocês podem observar o volume abdominal dela como reduziu bastante. E a parte posterior dela, como vocês conseguem visualizar, principalmente a diminuição da prega glútea e a questão da celulite, o grau de celulite. 53 anos, acima de 50, e agora? Será que deu resultado? Depois dos 40, todo mundo diz que o metabolismo diminui e só decai, tudo decai, nada dá resultado. Observe esse resultado aqui. Uma mulher de 53 anos conseguiu resultados muito expressivos, como vocês podem visualizar no quadro. E as fotos dela do antes e depois. Foto anterior e foto posterior. Parece que ela fez uma lipoaspiração, mas foi somente a aplicação dos produtos da linha BioPlus. 56 anos, também com resultados muito expressivos. O antes, foto anterior, e o depois, né? Antes e depois, foto anterior, e o antes e depois, foto posterior. Como vocês conseguem visualizar a redução da estria, a redução da celulite, e aqui também a profundidade dessas preguinhas de adiposidade. 16 anos, essa aqui eu coloquei porque, além dos resultados muito expressivos, foi uma das voluntárias do qual participou do exame de tomografia computadorizada. Então aqui nós vamos poder visualizar no quadro, principalmente aqui no resultado que está destacado para vocês, o quanto ela conseguiu reduzir em milímetros. Por que está em milímetros? Porque é a avaliação da tomografia computadorizada. Aqui a foto do antes e depois da tomografia computadorizada, mais uma foto de 38 para 36 de milímetros. Aqui também fotos de flancos, o antes e o depois na tomografia. Olha o quanto reduziu, de 31 para 27, de 28 para 22. E aqui as fotos, o registro fotográfico visual, o antes e o depois dessa voluntária de 16 anos. Parte anterior e parte posterior. Como a gente consegue observar o volume da adiposidade, principalmente em flancos. Mais um caso de 48 anos. Essa foi a segunda voluntária que participou da tomografia computadorizada. Então vocês estão vendo o quadro dela de resultados, como foi muito expressivo na perimetria, na biometria, né, em termos de circunferência. E aqui os resultados da tomografia computadorizada no quadro onde mostra a diferença em milímetros. Que vocês vão poder notar que houve redução expressiva também, apesar da idade. 48 anos já na faixa dos 50. E aqui as fotos da tomografia antes e depois, de 39 milímetros para 35 milímetros, de 46 milímetros para 40 milímetros.
muito expressivo o resultado, muito significativo. E aqui o registro fotográfico dela, do antes e do depois. Pode observar principalmente na região de coxas, onde ela tem mais expressivamente a celulite, como teve uma redução. A parte posterior, antes e depois, que também mostrou uma redução bem expressiva. Lembrando, o que foi aplicado aqui? Somente cosmético, mão de profissional. Não entrou dieta, não entrou atividade física, não entrou a eletroterapia, não entrou terapias combinadas. E cada área sim, foi utilizado somente 5 minutinhos de massagem. Ou seja, não entrou massagem modeladora, entrou somente o deslizamento clássico. E essa última que eu estou apresentando para vocês é de 54 anos. Eu fiz questão de trazer esse resultado aqui, principalmente para mostrar o resultado no grau de celulite, que a gente conseguiu reduzir bastante. Então aqui temos os resultados expressivos em centímetros da circunferência, né? E o registro fotográfico do antes e do depois. Parte frontal, observem bem a região de coxas dessa nossa cliente, onde tem celulite de grau 4, que nós conseguimos praticamente baixar para grau 3. E aqui a parte posterior dessa voluntária, o antes e o depois, o resultado muito expressivo. Bom, o que eu trouxe aqui para vocês com relação à síndrome de desarmonia corporal foi um estudo que mostra a eficácia do tratamento cosmético. Porém, não podemos esquecer que o que eu tenho que observar nessa eficácia, o que eu tenho que procurar nesse cosmético, para que ele faça um resultado expressivo, para que ele te apresente, para que ele trabalhe por você como um cosmético inteligente, como o principal coadjuvante do tratamento. Primeiro, a composição sinérgica, para observar se os ativos que estão atuando vão atuar em toda a alteração inestética. Segundo, a base em que esses ativos estão colocados, porque se tiver uma base que não trabalhe por mim, ele não vai apresentar o resultado, principalmente livre de óleo mineral para ser um cosmético altamente carreador e não conter os parabenos, porque parabenos provocam estrogenicidade. E lógico, todos os outros também, não ter propileno, não ter liberadores de formol. E, por último, lembrar que nós não podemos mais visualizar o nosso cliente simplesmente como um corpo físico. Temos que começar a fazer um atendimento mais globalizado. Entender de que o ser humano é regido pelas sensações, de que ele é emoção, de que ele é razão, de que ele é físico, espiritual e mental. Por isso eu apresentei os estudos onde mostram que o estresse é uma das causas da celulite e da gordura, e quando a gente diminui o hormônio cortisol circulante, nós conseguimos alcançar um resultado muito mais expressivo. A partir de agora, nós iremos então para a parte prática, onde aplicaremos essa linha BioPlus como foi feito o estudo, simplesmente com manobras de deslizamento. Até daqui a pouco.